E o caríssimo é uma herança que eu tenho de uma pessoa muito que eu gostava muito, é o professor Paulo Araújo, da Universidade Federal de Santa Maria. Ele era meu grande amigo e tinha sido um grande professor. E o caríssimo é a herança dele. Ele nos chamava de caríssimos. E então é uma forma de evocá-lo. Ela sempre foi muito determinada no que ela queria, ela sempre buscou e ela sempre nos motivou a isso. A motivou que todos nós tínhamos que estudar, os primos, né? Meus primos, todos eles, ela sempre nos motivava. E ela sempre foi muito expressiva, sabe? Ela dizia o que tinha para dizer, ela ela sempre foi muito sincera. A professora Mara era uma excepcional amiga, uma pessoa extremamente bem-humorada, uma excelente colega, muito séria, mas que também tornava o ambiente de trabalho muito agradável. Ela sabia exatamente quando nós devíamos, na nossa relação, falar a respeito de trabalho, quando nós devíamos nos divertir e ter algum outro tipo de olhar. Como nós tínhamos gostos também muito próximos, nós nos divertíamos apreciando arte, vendo bons filmes, falando de livros, falando de viagens, dando risadas, falando ou fazendo comida. Enfim, era um privilégio ter qualquer tipo de contato com ela. A imagem que eu tenho dela era muito de acreditar com muita força nos ideais e nas coisas que ela nutria. Eu acho que ela era uma mulher que tinha esses ideais muito do que ela acreditava como correto, do que ela entendia como correto, e ela não tinha medo de assumir isso e de lutar por essas coisas, sabe? Adotamos a ideia de que caríssimo é um bom cumprimento e acolhedor também, né? Porque é um caro sujeito que se esforça e que nos complementa no dia a dia, né? Assim, a minha irmã, eu tenho desde quando ela nasceu, para mim ela foi um grande presente. Um presente de aniversário, porque ela nasceu bem no dia do meu aniversário. Eu lembro de quando a minha mãe, né, a nossa mãe estava fazendo os preparativos para a festa. Isso eu lembro assim, nesses momentos mais perto da hora que ela nasceu, né, ela estava preparando as coisas, né, e ela começou a se sentir mal, assim como... E aí eu sei que depois a minha mãe foi para o hospital, e em seguida ela veio com a minha irmã, né? Não fui no hospital conhecer, porque era longe, a gente morava em Manuel Viana, e a minha irmã nasceu no hospital em São Francisco de Assis, que era Manuel Viana, na época era um distrito, né, de São Francisco de Assis. Eu já tinha visto uma ou duas vezes, né, na ocasião de concurso, e me lembro também de um curso que nós realizamos em conjunto, né? Ela também era espectadora, então eu a vi circunstancialmente. Mas a conheci efetivamente quando ela se tornou minha colega na Unipampa, e ela chegou na instituição em outubro de 2007, eu já estava na Unipampa naquela época, e aí nós nos aproximamos enquanto colegas do mesmo curso. E não demorou muito tempo para que nós nos aproximássemos cada vez mais e iniciássemos também uma relação de amizade bem mais, então, ligados a partir daí do que enquanto colegas, inicialmente. Coincidentemente, praticamente não havíamos nos cruzado ainda em Santa Maria, mas nos tornamos muito próximos depois de sermos colegas na mesma universidade em São Borja. Foi em sala de aula, na época ela já estava fazendo o doutorado dela na Argentina, então ela chegou um tempo depois e a gente conheceu ela um tempo depois, mas aí logo que ela chegou eu já passei a frequentar o Sessão Pipoquinha e acabou se tornando uma parte fundamental da minha graduação e com a Mara sempre foi uma troca muito próxima, muito humana e muito possível, assim, de existir no início uma hierarquia que ainda era de professor e aluno,
respeito nesse sentido, mas existia uma intimidade e um cuidado que era de uma amizade mesmo, e que isso fez toda a diferença para eu conseguir lidar com todo o processo da graduação, entender a importância da pesquisa científica, entender todos esses processos que eu acredito que vêm muito da influência dela. Esse é um aspecto importante dos primeiros momentos que a gente viveu. Sempre foi uma relação bem boa, assim, a gente sempre brincava junto, eu ensinava ela, eu acho que desde aquela época a gente já tem aquilo assim, o que a gente vai ser quando crescer, né? Eu ensinava ela, a gente riscava, usava como quadro de giz o roupeiro da minha mãe, e ele era preto, sabe? Então parecia bem as coisas. Então eu escrevia ali, eu ensinava matemática, ensinava português, e ela sempre foi assim muito atenta, sabe, a tudo isso. Então a gente e ela gostava sempre de bichinhos também, sempre teve gatinho, cachorrinho e tudo mais, né? Então era sempre aquele carinho, a gente cuidava dos bichos, a gente brincava junto, corria por tudo quando a gente estava nesses momentos que a gente estava junto, era sempre tão bom, sabe? Sempre a gente quase não brigava, porque às vezes as crianças, né? Os irmãos são meio briguentos, ou porque tem ciúmes, ou por alguma coisa. A gente não tinha isso. E era sempre tudo tão bom, assim, bem. Eu lembro dessas coisas com tanto carinho, porque foi uma infância boa, assim, embora a gente fosse uma família humilde, todo mundo. Os meus pais tinham, assim, trabalharam bastante para que a gente tivesse tudo que a gente tem, né? Mas foi tudo muito bom, assim, muito. Ela sempre contava muito sobre como ela, por exemplo, como ela trocou muitas vezes de emprego, como ela trabalhou em vários lugares, alguns ela brigou e saiu, e aí como ela acabou parando no jornalismo, né? Porque ela tentou fazer ela fez começou alguns outros cursos, mas ela acabou mesmo no jornalismo. E ela também contava muitas histórias dessa coisa da família dela vir de Bagé para Santa Maria, quando ela e a irmã começam a estudar, assim. Então ela tinha muitas histórias dessa família e de como a mãe e o pai dela fizeram mudanças e fizeram adaptações para que elas pudessem estudar, assim. Isso eu acho muito interessante. Nós falávamos bastante a respeito das nossas histórias antes de termos sido professores universitários, então a Mara falou bastante da história dela, principalmente o período em que ela passou em Bagé, depois, quando a família já havia se mudado para Santa Maria, suas experiências com universidade, porque ela também se graduou em jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, assim como eu, porém a experiência dela era de ter experimentado essa faculdade algum tempo antes. Tivemos alguns mesmos professores também. Depois ela trabalhou até numa outra cidade, trabalhou em jornal impresso, sempre contava dessas experiências, né? Falava também em sala de aula dessa experiência que ela havia tido. E aí também, complementado por outras informações que a gente tem, das experiências de professora e de professora que acompanha alguns alunos no estágio, por exemplo. E aí, quando ela foi trabalhar como professora, aí sim, ela chegou naquele momento que ela estava realmente fazendo o que ela mais queria, porque ela estava ensinando, ela estava semeando o que ela tinha, né, aprendido e o que ela tinha vindo, eu acredito, nesse mundo para fazer. Quando ela vinha das aulas, né, ela contava o que acontecia, e quando ela, assim, as perguntas que os alunos faziam, e ela sempre queria, assim, de alguma forma, às vezes talvez ela não tivesse expressado bem, ou não tivesse explicado da forma que ela queria, né? Então ela ia buscar mais, ela ia estudar mais. Nós já tivemos a possibilidade até de realizar disciplina em conjunto, mas nós nos auxiliávamos quando um tinha experiência em uma determinada disciplina e auxiliava o outro nesse sentido, né? E eu me lembro, claro, muito especialmente do Sessão Pipoquinha, que foi uma iniciativa da Mara e que é um projeto de extensão da Unipampa, né? Que já existe há mais de 10 anos.
e ela agregou um grupo muito grande de colaboradores, né? O Sessão Pipoquinha é importante porque é um espaço que se cria para democratizar a utilização do audiovisual. E essa democratização ajuda a construir e a consolidar públicos que são diferenciados também, né? Eu me lembro que a Mara sempre dizia para mim, olha, eu estou te esperando para entrar no Sessão Pipoquinha, porque eu estava fazendo doutorado e o meu doutorado é voltado a essa área. E depois eu entrei no Sessão Pipoquinha, nós passamos a coordená-lo juntos, começamos a trabalhar séries cinematográficas, né, também dentro desse projeto, e hoje eu estou coordenando Sessão Pipoquinha também. Eu gosto de cinema porque desde muito criança eu ia com meu pai e com a minha mãe nesses cinemas de rua que existiam antigamente, porque você sabe que eu nasci em 1911, né? Então eu ia assistir filmes do Teixeirinha. A Mara era muito engraçada. A nossa amizade era muito disso, de rir juntos, sabe? A gente conversava muito sobre que filme você viu, que série você anda vendo, sobre livros, sobre comida. A Mara gostava muito de viajar, tinha uma paixão muito grande por Buenos Aires, onde ela morou durante um bom tempo na realização do seu doutorado, e ela contava muito a respeito disso. Nós fomos também para Buenos Aires juntos, né? Passeamos bastante. Ela era uma guia excepcional, porque ela passou a conhecer a cidade muito bem e ela nos apresentava a cidade até de uma outra ótica, que não aquela do visitante, não aquela do turista. E a Mara também cozinhava muito bem. Ela era uma apreciadora de comida vegana, porque com o tempo ela se tornou vegana, e ela passou a cozinhar porque ela era interessada, pesquisava e tinha também um talento natural para isso. Ela passou a cozinhar muito bem, então nos convidava às vezes para experimentar as coisas que ela cozinhava. Não, ela gostava de cozinhar, fazia cada coisinha boa pra gente, né, as comidinhas da Mara. Então sempre teve, assim, isso também, quando a gente se reunia, era para comer. Então ela fazia todas as comidas dela, ela sabia fazer, ela fazia tortas, fazia hambúrguer, fazia as receitinhas dela, então ela sempre tinha alguma coisa nova que ela estava testando, e você chegava na casa dela, hoje fiz uma torta de chocolate com avelãs e não sei o que ela tinha acabado de descobrir. Então a gente acabava conversando coisas assim. Ela adorava ler. Olha, volta e meia ela tinha um livro novo, ela tava lendo, ela saía para comprar, quando a gente ia na feira do livro também, a primeira coisa era assim, ela primeiro comprava os livros, né, ia lá, escolhia os títulos, lia tudo, dava uma olhada e tudo mais, e ela estava sempre tinha um livro novo, era ler. Quando a gente vê essa recusa, muitas vezes, das mulheres votarem em mulheres, porque não acreditam na capacidade que elas têm, e muitas vezes, ao não votar, ela está dizendo indiretamente que não acredita nela. Eu lembro da Mara brigando pelas coisas na universidade, discutindo com outras pessoas, mas eram sempre questões que eram muito caras a ela, que eram muito sérias. Não era tipo assim, frivolidade, sabe? Ela estava brigando para que a gente tivesse um espaço para poder fazer Sessão Pipoquinha. Ela estava brigando para que os alunos pudessem ter bolsas com auxílios reais para manter as suas pesquisas científicas. Então ela sempre esteve envolvida em lutas e causas muito sérias. Ela também nos deixa uma lição importante em relação à nossa condição profissional, porque sempre foi uma colega que se comportou de uma forma muito ética e muito corajosa dentro do ambiente de trabalho, né? Ela sabia ser uma pessoa combativa, ela sabia ser uma pessoa compreensiva, sempre muito correta e sempre muito competente, e buscando se aquilatar cada vez mais nesse sentido da sua formação docente também. Ela estava com uma jaqueta, só que ela tirou a jaqueta e estava segurando a jaqueta, né? E passou eu acho que era um meliante, sei lá, um ladrão, né? E ele pegou a jaqueta dela. Ela saiu correndo atrás dele, saiu correndo e até pegar esse cara. Pegou ele, pegou a jaqueta e não me disse que aquela jaqueta era dela, né? E que ele não ia levar, não tinha. E ela não, sabe, essas coisas assim, dela ir correr atrás e de ir buscar o que ela queria, isso me lembra da minha irmã, né, nessas coisas, né?
E essa minha formação, ela está muito relacionada a São Borja, porque meu objeto de estudo sempre foi a Folha de São Borja, né, o principal jornal da cidade, e que existe até hoje, que foi fundado em 1970. Quando houve numa caminhada que houve aí em São Borja, que era no Dia Internacional da Mulher, que a minha irmã, né, eu sei que alguém tinha feito um cartaz, né, que dizia Bolsonaro, seu fascista, né, a América Latina é feminista, uma coisa assim, parece que dizia isso. E aí também uma coisa isso que é importante, isso ficou marcado, tão marcado, que assim, ó, repercutiu por tudo, até, inclusive, né, lá, com a pessoa com que ela tinha o nome ali, né, no cartaz. E eu estava procurando outros empregos e surgiu essa oportunidade aqui em São Paulo, só que com freelas eu não tinha muito dinheiro, muitas coisas, e aí surgiu a entrevista numa quinta, numa sexta, e na segunda eu teria que estar em São Paulo para fazer essa entrevista presencialmente, e eu tinha só o dinheiro para vir, eu teria dinheiro para passagem, para passar 2-3 dias no máximo. E aí eu tava na casa dela nesse final de semana e eu perguntei, você acha que eu devo ir ou não? E ela falou, você tem que ir porque é uma oportunidade única e eu vou comprar a passagem para você ir. E aí você não se preocupa com a passagem, você usa o dinheiro que você tem para comer lá, mas você vai. E eu me lembro que, inclusive no momento que ela descobriu que estava com problema de saúde, né, eu estava com ela naquele momento, ela reagiu com muita maturidade, com muita tranquilidade e encarou o último tempo, sobretudo o último ano também, com muita coragem, com muito otimismo, um otimismo realmente impressionante. Eu não vi ela, só uma vez eu vi ela assim, reclamar do que estava acontecendo. Mas as outras vezes, né, a maioria das vezes foi ela sempre dizendo que não, que aquilo tinha que acontecer e que a gente tinha que superar tudo isso, né. E aí eu me lembro de um dia que eu cheguei para ela e disse, né, eu vim de um velório e disse assim, que bonito que foi, né. E ela me disse assim, ó, então, tu faz assim para mim. Ela não queria que eu sentisse essa despedida, sabe? Mas que ela estava já se despedindo aos pouquinhos, ela estava se despedindo. Mas ela, de certa forma, ela levava mais na brincadeira para que eu não sentisse isso. Mas ela falava as coisas sérias, né? Faz isso para mim. Nós que a acompanhamos mais de perto, nós não temos aquela lembrança de alguém que muito sofreu. Nós temos aquela lembrança de alguém que aprendeu a encarar esse sofrimento, dando uma relevância mínima à situação da dificuldade, da dor maior, mais pronunciada, nesse sentido do sofrimento muito, mas dando ênfase a tudo que de bonito aparecia. Então é triste e ao mesmo tempo complexo. Às vezes eu não acredito. Parece que ela foi ali em São Borja, né? Que ela foi lá trabalhar um pouco e que ela vai voltar daqui a um pouquinho. E às vezes, assim, tem momentos que eu penso assim, às vezes a gente fazia muita coisa junto, né? Então a gente saía, a gente ia no cinema, a gente ia, sei lá, ia num restaurante, ia sair, ia no shopping. E eu sempre dizia, vou lá chamar a minha irmã, né? Vou lá chamar a minha irmã. A gente vai junto, vou lá passar lá para ver se a minha irmã quer. Ou então vou ligar para ela e perguntar como é. E às vezes eu tenho vontade de fazer isso ainda, porque é como se a presença dela ainda é muito assim viva para mim, sabe? Eu lido com a ausência física da Mara. Eu não lido com a ausência espiritual da Mara. E eu sinto a Mara muito presente. Nós temos a Mara muito presente todas as vezes que nós
falamos dela todas as vezes que nós damos continuidade a eventos, a encontros, a qualquer tipo de conversa que nos traga à mente a figura da Mara. Então, eu acredito que eu lide com isso de uma forma bastante positiva, e eu realmente agradeço por ter podido conviver tanto tempo assim com a Mara. E eu lembro que quando eu consegui o emprego, eu mandei mensagem para ela falando, tipo, assim que chegar meu primeiro salário, eu vou te pagar as passagens. E ela falou, você não tem que pagar essas passagens, foi um presente, e a minha alegria de poder te ver empregado agora, sabe? Então é uma última memória realmente muito afetiva de uma pessoa que fez parte da minha vida de forma tão simbólica, sabe?